Eu te dou graça e graça, Senhor, e graças Deus, Senhor e Jesus. Grande Senhor, água em vinho tornou, os olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Nosso Deus, Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Olhos dos cegos abriu, não há outro igual a Deus. Dentro da noite brilhou, das cinzas nos fez ressurgir, não há outro igual a Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Se Deus está conosco, quem pode nos deter? Se Deus está conosco, não há o que temer. Não há o que temer. Só tu és, Senhor. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Tu és, Senhor, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura, grande em poder, nosso Deus, nosso Deus. Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro. Tu és a cura.
Aleluia. Levanta tua mão direita nesta noite e diga bem forte. Nesta noite, diga isso. Nós abençoamos o Brasil. Nesse feriado, declaramos esta nação guardada por Deus, abençoada por Deus. Deus toca a nossa nação nesse dia. Perdoa os pecados dessa nação. Salva essa nação. Traz teu reino sobre essa nação. Em nome de Jesus, declaramos o Brasil abençoado. Amém. Amém. E amém. Aleluia. Antes de sentar, abraça a pessoa do outro lado e diga: Deus te abençoe nesta noite. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Gente, estamos na metade de outubro. Não, de novembro. Faltam 45 dias praticamente para o final do ano. Mas Deus está conosco, amém? Aleluia. Aleluia. Abra a Bíblia nesta noite em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Vamos ler a palavra de Deus e vamos meditar sobre algumas coisas importantes que a palavra de Deus nos diz aqui. Efésios capítulo 5. Aleluia. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor. Digam todos: andai em amor. Diga a pessoa do outro lado: não perca os próximos sábados. Diga isso. Deus vai falar conosco sobre andar em amor. Amém? Sábado passado falamos sobre andar como filho da luz, e dos próximos sábados nós queremos desenvolver o tema andar com amor ou andar em amor, amém? Mas hoje então, isso é só uma propaganda, né? Hoje vamos a Efésios capítulo 2, então agora sim, amém? Ele vos deu, verso 1 até o verso 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos no passado, outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Amém? Vejam só, temos um texto muito importante diante de nós, escrito pelo apóstolo, que traz algumas verdades fundamentais, essenciais no final desse ano, que já conhecemos, mas que Deus quer relembrar. A fé genuína, ela é baseada na palavra de Deus, na pessoa de Jesus Cristo, porque Cristo é a palavra de Deus encarnada e revelada. Então, a fé genuína é aquela que se baseia na palavra de Deus. E aqui diz uma coisa interessante: estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Tem até uma pergunta, né, escrita aqui: qual o nosso estado anterior, antes de estar em Cristo? Aqui está a resposta: mortos em nossos delitos e pecados. Agora, a pergunta que podemos nos fazer nesta noite: o que é pecado?
Quando a Bíblia fala nesse livro de Efésios e fala também em outras cartas como Romanos, como por exemplo diz aqui, né, em Efésios, no capítulo 1, verso 7, diz assim: no qual temos a redenção pelo seu sangue, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O que a Bíblia quer dizer quando ela cita a palavra pecado? Nós temos dois conceitos muito importantes, biblicamente falando, sobre pecado. O primeiro deles seria rebelião e desobediência à autoridade de Deus. Pecar significa se rebelar e desobedecer à autoridade de Deus. Mas também a Bíblia nos traz um outro conceito sobre pecado, que é desvio do propósito de Deus. Tem uma palavra no original, né, que significa errar o alvo. Então, duas coisas nós temos que entender quando o apóstolo está falando que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e também que ele derramou seu sangue, nos redimiu para nos perdoar os pecados. Ou seja, éramos pessoas desobedientes, rebeldes a Deus e tudo aquilo que se referia a Deus. Deus, como um Criador supremo de todas as coisas, tinha um alvo para a minha vida, um alvo para a tua vida, um propósito para a minha vida, um propósito para a tua vida. E o pecado entra e nós erramos esse alvo. Mas Deus, como um ser soberano e poderoso, que nunca desiste dos seus projetos e dos seus planos, na pessoa de Cristo Jesus, naquela cruz, não só na cruz, mas também pela vida que Jesus levou, pelo aquilo que ele falou e por aquilo que ele fez, mas por sua morte, por sua ressurreição e por sua ascensão, Deus em Cristo Jesus resolveu completamente o problema da desobediência e de nós errarmos o alvo de Deus em nossas vidas. Quantos estão alegres por isso? É interessante que a Bíblia diz, no verso 4 do capítulo 1, que ele nos escolheu em Cristo Jesus. Ou seja, a única maneira de um ser humano pecador acertar o alvo de Deus é estar em Cristo Jesus. A única maneira de um galho de laranja ou de um galho de pera dar um fruto de laranja ou de pera é estar ligado ao tronco. A única maneira de nós termos graça, vida, autoridade nesses dias, para não ser mais escravos do pecado, não andarmos mais em delitos e pecados. Aqui traz a ideia de ser dominado, estar debaixo de jugo, estar debaixo de domínio. A Bíblia, Jesus foi muito claro: aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E escravo é uma pessoa que pensa, que imagina, mas não tem vontade própria. Ele está escravizado. Nós tínhamos escravidão nesta nação, mas foi abolida, né? Mas hoje eu vim aqui para dizer: todo domínio das trevas, toda escravidão do maligno, por causa da falha de Adão e Eva, assim como por um só entrou o pecado no mundo, pela obediência, fidelidade da pessoa de Jesus Cristo, todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna e pode
delitos e pecados. Se eu fizer uma pergunta aqui esta noite, quem aqui gostaria de viver totalmente sem vida, totalmente afastado de Deus? Ninguém. Ninguém. Por isso que a Bíblia diz uma coisa quando fala ali: Ele vos deu, digam todos, vida. Quando merecíamos a morte por causa do nosso pecado, que a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, mas em Cristo Jesus o dom gratuito é a vida. E quando estamos falando de vida, não estamos falando de viver no céu. Prestem atenção, isso é muito importante. A nossa fé tem que estar baseada na verdade da palavra de Deus. Quando a Bíblia fala que o diabo vem somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, não está se referindo que Cristo fez uma salvação completa por nós para herdarmos o céu apenas. Não, Deus realizou uma salvação completa na pessoa do seu Filho Jesus Cristo, para que hoje, aqui, no nosso dia a dia, venhamos a ter vida. E vida como filho de Deus. Que vida é esta? Aquela que Adão e Eva tinham antes da queda. Sermos a imagem e semelhança de Deus. Isso é forte demais. Quando a Bíblia diz que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nós desprendemos aqui o conceito que havia duas naturezas. A natureza do pecado, que é a morte. O salário do pecado é a morte. Mas também a natureza da vida. A vida é Cristo Jesus. Sábado, vamos ter um batismo. O que os irmãos estão declarando publicamente? Que eles creem na morte do Senhor Jesus Cristo, que perdoa os pecados deles completamente. E não somente eles participam na morte por o pecado, mas ressuscitam por uma nova vida. Eu pergunto a vocês nessa noite: Cristo ficou no túmulo? Não, Cristo venceu, mas quando estava morto, Ele desceu o mais profundo abismo e pegou as chaves do inferno e da morte, e por sua obra naquela cruz, Ele dá autoridade para que todo aquele que nele crê possa participar da sua morte e da sua ressurreição. O batismo, por isso que o batismo é um fundamento que tem que ser no início da nossa fé. É uma declaração pública que eu estou crendo, que eu creio naquilo que Cristo fez por mim. Eu estou morrendo para o pecado, eu estou morrendo para as trevas, eu estou morrendo para a morte espiritual. E em Cristo Jesus eu estou recebendo uma nova vida. Diga a pessoa do lado: se você aceitou a Cristo, você tem dentro de ti uma nova vida. Mas é interessante o termo bíblico usado aqui: mortos. Deus não nos criou para a morte. Deus não fez o homem para a morte. Morte é resultado, consequência do pecado. E na Bíblia nós vemos 3 tipos de morte. A morte eterna, isso vai ser terrível. Aqueles que viraram as costas para Deus, aqueles que não quiseram saber de Deus. Morte eterna, a Bíblia fala isso. Vai haver o dia do juízo. Vai haver o dia do juízo na segunda vinda de Cristo Jesus. E aqueles que creram, que tiveram suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, que testemunharam e declararam, como diz a Bíblia: se no teu coração tu crer e com a tua boca tu confessar, tu és salvo. Nós não vamos ser julgados pelos nossos pecados naquele dia. Naquele dia nós vamos ser julgados para ganhar aquilo que fizemos ou deixamos fazer. Vai ser por galardão. Mas os que não creram vão ter a morte eterna sem Deus. E aqui entra uma coisa importante. Aqui é que está a necessidade da pregação do Evangelho. Pergunte para a pessoa que está ao outro lado: como você passou da morte pela vida? Pergunte isso. Responda para ela agora: porque um dia alguém falou de Jesus para ti. Sim ou não? Sim ou não?
Então, por que Cristo não voltou ainda? Porque nós temos que continuar pregando. Mas aqui fala uma coisa interessante. Também existe a morte espiritual. Isso é drástico, isso é terrível, né? Tem a morte física, mas a morte espiritual. Então tem a morte eterna, a morte física. Mas a morte espiritual, o que é isso? Pecado na vida, desobediência, separação de Deus. Foi o que aconteceu no início. O homem escolheu viver sem Deus, fica na escuridão espiritual, debaixo de uma maldição. É como um ramo cortado de qualquer árvore. O que acontece? Ele morre. O que o pecado nos fez? Nos cortou da vida de Deus. Mas eu acho interessante. Eu acho que isso que é lindo, né? O texto bíblico não termina no verso 3, mas continua. Tem um mas ali que muda toda a nossa história. Amém? E antes de chegar nesse mas, Deus nos libertou do mundo, Deus nos libertou do diabo e Deus nos libertou da carne. A obra perfeita de Cristo Jesus nos liberta do domínio do diabo, da força desse mundo, né? Da influência desse mundo. Quem já viu um peixe com vida nadando contra a correnteza? Hein? Quem já viu um peixe nadando contra a correnteza? Quem já viu um peixe morto nadando contra a correnteza? Ninguém. E o que é esse mundo? Esse mundo é um mundo de morte. E quem não tem Cristo anda na onda desse mundo, anda na influência desse mundo. Mas nós temos Cristo dentro de nós. Entrou dentro de nós uma semente corruptível. Entrou dentro de nós a vida de Jesus Cristo. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele subiu, mas Ele enviou o Espírito. Ele habita dentro de nós. Ele nos guia toda a verdade. Ele revela toda a verdade. E Ele é força. Força de Deus, não apenas para curar os enfermos, libertar os cativos, mas é força para ter uma vida de santidade, irmãos. E aí o que acontece? Nós somos libertos da força desse mundo. Podemos nadar contra esse mundo, porque temos a vida de Cristo dentro de nós. Ele nos liberta da carne. E quando a Bíblia fala em carne aqui, não está falando do corpo físico. Carne aqui é muito mais do que apenas um corpo físico. Carne aqui é a natureza pecaminosa. O que diz a Bíblia? Que Cristo como homem foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança. Preste atenção. Cristo como homem, gente, Ele era o Filho de Deus, mas Ele foi tentado a nossa semelhança em todas as coisas. E Ele não foi derrotado ou não cedeu à tentação. Cristo nunca pecou. E agora, pois, temos então diante de Deus um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo, que pode na nossa caminhada, na nossa jornada da fé, se compadecer de nós e através da nossa união com Ele, da nossa vida unida a Ele, da nossa entrega a Ele, nós recebemos vida para não ser mais dominados e derrotados pela natureza pecaminosa. Pastor, o senhor está dizendo que não vamos pecar mais? Não é isso que eu estou dizendo. Se porventura viermos a pecar, podemos confessar nossos pecados, porque Deus é fiel e justo. O problema não é pecado, ter ou não ter pecado. O problema é não ter a solução para o pecado. O problema não é sentir culpa ou condenação. O problema é não saber como sair da culpa e da condenação. E hoje eu vim aqui para dizer: Cristo é a saída da condenação. Cristo é a saída de toda culpa. Agora, pois, condenação nenhuma mais há, diz Romanos, para aquele que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós confessamos os nossos pecados e cremos que Ele é poderoso para perdoar nossos pecados. Vocês lembram que quando Cristo apareceu
e chegou numa sinagoga, e chegou em outros lugares. Ele olhava, mas uma vez ele olhou para um paralítico e disse: ei, amigo. Jesus estava pregando, né? Num lugar, e abriram um buraco no teto e desceram um paralítico. E Jesus olha para ele: amigo, teus pecados estão perdoados. A plateia deve ter dito: se Jesus é falso. E os discípulos: estamos seguindo Jesus errado. E os amigos daquele paralítico disseram: viemos no culto errado. Porque eles pensaram: pô, ele não está vendo que ele precisa de cura. Quer dizer, nesta noite, que Jesus já curou nesta reunião e vai curar fisicamente. Mas sabe o que ele vai fazer? Ele vai fazer algo maior do que isso. Ele vai perdoar os teus pecados, porque o perdão dos pecados te dá vida eterna. E olhou para aquele homem e disse: os teus pecados estão perdoados. E aí os amigão que estavam ali, né, ficaram indignados e disseram: mas quem é esse para perdoar pecados? E ele disse: para que vocês saibam que eu tenho poder para perdoar pecados. Então agora eu disse: ei, paralítico, levanta. Sabe, se eu disser para o Josinei: Josinei, teus pecados estão perdoados. Alguém soube dos pecados de Josinei? Alguém viu o pecado de Josinei? Eu vou dizer para mim também, né? O Josinei disse para mim: senão tu vai te sentir um pecador sozinho hoje à noite aqui, né, Josinei? Paulo, teus pecados estão perdoados. Todos pecaram, Josinei. Todos nós. São perdoados. Ninguém vê. Agora, se eu ou Josinei chegarmos nessa reunião todo torto, e o pastor disser: olha, além dos pecados perdoados, agora fica perfeito. Eu pergunto a vocês: vocês vão ver ou não vão ver? Vocês vão ver ou não vão ver? Vão ver ou não vão ver? Vão ver. Mas eu quero dizer nesta noite que Cristo Jesus, Ele perdoa pecados. É o único que pode perdoar pecados. E eu declaro nesta noite, essa simples história não seja como um Fuquinha tentando levar uma jamanta. Nada contra o Fuca e nada contra a jamanta. Aliás, eu acho o Fuca uma coisa muito linda. Não seja um carro pequeno, não vamos dar nome, né? Tentando levar algo, um carro grande em cima. Quem já viu aqueles caminhões levando as cegonhas, levando os carros? Levanta a mão. Pois é, eu quero dizer uma coisa para ti. Muitas vezes nós somos assim. Nós achamos que nós podemos carregar nossos pecados. Nós achamos que nós podemos esconder nossos pecados. Nós achamos que nós podemos tratar dos nossos pecados. Que isso não vai dar problema. Eu quero dizer hoje à noite: nenhum homem, por mais forte ou inteligente que seja, tem força para perdoar os pecados. Mas creia e confesse a Jesus e receba perdão dos teus pecados. E aí vem a resposta. Digam todos: mas Deus, sendo rico em misericórdia, outra vez, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Gente, olha que coisa forte isso aqui. O que diz aqui a Bíblia? Deus mudou a nossa história. Verdade? Mas Deus, o que falamos no início? Deus nunca desistiu do seu projeto. Deus nunca desistiu do seu plano. Deus quer que tu seja filho dele. Deus quer que tu experimente paz, alegria, que tu tenha a imagem de Cristo Jesus em ti, a natureza divina em ti. E o que ele providenciou? Esse Deus, o que ele providenciou? A saída para mim e para ti. Como? Como? Através da sua misericórdia e do seu grande amor. Diga a pessoa que está do lado: tudo que você precisa na tua vida, diga isso, em relação a Deus, já foi realizado em Jesus Cristo. Que forte isso. É muito importante dizer isso nesses dias, porque nós temos uma consciência de pregação nesses dias, que nós temos que, parece que, mostrar alguma coisa.
coisa para Deus ter misericórdia e amor para conosco. Não é isso que a Bíblia ensina. Aqui diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor. O que motivou Deus e seu Filho Jesus providenciar uma salvação completa para mim e para ti? A misericórdia deles. Quando merecíamos a morte, Ele nos deu a vida. Quando merecíamos ser condenados, juízo, condenação, Ele nos traz perdão e misericórdia. Quando merecíamos a ira de Deus, Ele traz o amor dele para conosco. Quando estávamos perdidos, Ele nos traz a salvação. Todos íamos para o inferno sem Cristo, e através de Cristo temos o céu como herança em nossas vidas. Amém, irmãos? Por causa do pecado, Deus em Cristo Jesus revela a sua misericórdia e cumpre a sua justiça na pessoa de Cristo Jesus, apagando toda a nossa dívida. E Ele teve misericórdia, compaixão de nós. Misericórdia é o ato de Deus para com aqueles que não mereciam. Misericórdia é uma atitude de Deus contra aqueles que eram contrários a Ele. E é interessante, eu gosto sempre de citar esse conceito que esse homem de Deus uma vez falou. A palavra misericórdia vem do latim e ela está formada por duas palavras: miséria e córdia. Miséria e córdia. O que lembra córdia? Coração. Cardiologia. Então o que Deus teve? Um coração perto da miséria da humanidade. E como que Ele manifestou a sua misericórdia? Deus, sendo rico em misericórdia por causa do seu grande amor, nos deu vida em Cristo Jesus. Amigo, amiga, Senhor, senhora, você que está aqui nesta noite, que já é cristão, continue buscando a Cristo. Continue buscando a vida que é em Cristo Jesus. E você que ainda nunca entregou a tua vida para Jesus, não é a religião que vai te salvar. Religião é o esforço do homem de chegar a Deus, mas é a fé em Cristo Jesus. Fé é crer que Deus chegou em nós através de Jesus Cristo. Deus te devolve hoje à noite a condição de você viver para Deus. E nós vemos nos evangelhos que todos os discípulos de Jesus, vamos ficar com Mateus. Mateus está sentado trabalhando. E Jesus olha para Mateus. E antes disso, Mateus assiste Jesus curar um paralítico. E com certeza aquele milagre ficou tocando o coração daquele homem. Porque ele ficou vendo, eu estou paralisado, não fisicamente, mas tem algumas coisas na minha vida que estão me atando e me prendendo. E Jesus, com aquele olhar dele que tem até o dia de hoje, e com suas doces palavras de amor e de autoridade, ele disse: ei, Mateus, segue-me. E o que Mateus faz? Levanta e vai após Jesus. Outra vez ele olha para outros e diz: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. E eles, deixando tudo, diz a Bíblia, foram após Jesus. Mas muitos não viram Jesus. Outros viram Jesus e foram a Jesus. Mas muitos não viram. O gadareno, por exemplo, totalmente possesso, possuído de demônios, morava no cemitério, se machucava, tinha uma vida miserável e destruída. Mas quando Cristo chegou na região que ele morava,
que algo diferente tinha chegado. Hoje nós estamos aqui mais uma terça-feira para dizer no final desse ano: a presença de Jesus está aqui e ela atrai a todos. É como um imã. Se eu tiver um copo aqui agora, cheio de pregos, e passar um imã ao redor, vai chamar os pregos. Não importa o meu pecado, o teu pecado. Não importa como você chegou aqui nesta noite, amigo, amiga, senhor, senhora. Não importa a condição de vida que você está levando. Deus não teve compaixão e misericórdia e amor de nós porque nós éramos bons, porque nós éramos certinhos. Não. A graça de Deus e a bondade de Deus é a revelação da misericórdia e do amor para aqueles que são perdidos, pecadores. Deus sabe do meu estado e do teu estado. Deus conhece a minha miséria e a tua miséria. Corra para Jesus nesta noite. Ele disse certa vez: vinde a mim todos que estão abastados, bem tranquilos, sem nenhum problema. Não. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E parece que esta palavra é tão atual. Hoje tem tanta ansiedade, hoje tem tanta culpa, hoje tem tanta condenação, hoje tem tanta insegurança, tem tanto medo. Cristo é a resposta para a tua vida nesta noite, amigo, amiga, Senhor, Senhora. Ele realizou uma obra completa naquela cruz. Não importa a força do delito, do pecado, em Cristo tem saída para isto. Não importa o que você praticou ou deixou de praticar, Ele pode perdoar todas as falhas e todos os erros. Talvez você está perdendo o teu sono porque você fez algo que você não consegue contar para ninguém. Aquilo está te martelando, aquilo está te jogando para baixo. Talvez tenha alguém na internet escutando esta hora. Talvez tenha alguém assistindo o culto em casa. Amigo, amiga, Senhor, Senhora, aí no teu lar, Cristo é a tua resposta. Cristo é a tua solução. Não foi em vão que você ligou esse computador. Ele te ama. E nós queremos dizer que aqui e aonde está chegando a pregação do Evangelho, o amor de Deus e a misericórdia está envolvendo o coração das pessoas. Não deixe chegar o final desse ano sem você tomar uma decisão por Jesus Cristo. O Evangelho é as boas novas de Deus que nos cura, salva e liberta. Mas o Evangelho apela para uma decisão na minha vida. Decida-se por Jesus nessa noite. Ele é rico em misericórdia. Ele já fez tudo por ti e por mim naquela cruz. E pela graça e a bondade dele, Ele tem poder para te salvar. Curva a tua cabeça nesta noite. Nós sentimos a presença de Deus aqui. E nós sentimos o amor do Senhor através da sua palavra, alcançando os nossos corações. E Ele continua chamando para a salvação. Há muitos chamados da vida, mas o primeiro é para a salvação. Ele te chama hoje à noite para você ser salvo, ser perdoado dos teus pecados, liberto da condenação, liberto da culpa, liberto da insônia, do medo, da insegurança. Deus sabe. Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. E nesta noite, ao pregar o Evangelho, nós não podemos deixar passar a oportunidade de perguntar para ti: quer entregar tua vida para Jesus e aceitar Ele como teu Senhor e Salvador, e crer que o mas de Deus, Cristo Jesus, pode mudar a tua história nesta noite. Aonde tu estás? Ninguém está te olhando. Se você quer tomar uma decisão nesta noite por Cristo, aonde tu estás? Levanta a tua mão, nós queremos orar por ti. Levanta bem alta a tua mão. Levanta bem alta a tua mão. Tu estás aqui, Senhor. Levanta bem alta a tua mão. E com a tua mão erguida, tem mais pessoas. Levanta a tua mão.
tua mão erguida, fica em pé nesta noite. Nós queremos orar por ti. Pode ficar em pé, ninguém está te olhando agora. Vinde a mim, disse Jesus, todos que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E a Bíblia diz para você nesta noite: você ouviu a pregação do Evangelho, e a fé vem por ouvir o Evangelho. Então, se com a tua boca confessar no teu coração, tu crê, tu serás salvo. Você que ficou em pé, levanta uma das tuas mãos e diga bem forte: Senhor Jesus, diga, eu creio nesta noite na obra da cruz, na libertação que Jesus conquistou por mim. Diga, eu reconheço que eu sou um pecador, mas nesta noite tu me liberta do curso desse mundo, das forças das trevas, do espírito da desobediência. E através de Jesus Cristo, da obra dele naquela cruz, meu coração é tomado de perdão, de amor e misericórdia que vem de Deus. Nós te abençoamos na tua decisão nesta noite. Nós declaramos uma mudança de vida na tua vida. Cai as forças malignas, que cai. Quebramos o jugo e as ataduras familiares sobre vocês nessa noite. Declaramos vocês soltos pelo poder do nome de Jesus Cristo. Cristo tem poder. Ele perdoa os pecados de vocês. E se porventura você que já ficou em pé chegou aqui enfermo, nós proclamamos que a obra da cruz perdoa os pecados, mas também cura os enfermos. Ser curado agora em nome de Jesus. Deus está curando agora esse ambiente. Aleluia. Vamos todos ficar em pé, levantar nossas mãos e adorar a Ele e cantar. Aleluia. Oh, nós vamos esta noite ter um momento agora de unção com óleo. E Deus vai derramar a vida dele sobre a tua vida. Adore Ele nesta noite, receba. Aleluia. Tu estás aqui, te adoramos. Aleluia. Alegra-te no Senhor. Aleluia. Aleluia. Podem vir à frente. Todos que querem ser ungidos essa noite, podem vir, igreja. É cedo ainda. Venha. Deus tem mais para fazer na tua vida. Aleluia. 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 Venha, Jesus. Venha e receba do amor e da misericórdia dele ainda mais. Nós cremos no poder da palavra. Ser tocado e abençoado ainda mais. Feche os teus olhos aqui na frente e receba. Oh, aleluia. Você que está aqui na frente, você que está lá atrás, levanta a tua mão bem alta. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos saúde sobre os enfermos nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, aquele que venceu em favor dos pecadores, nós ordenamos que a enfermidade saia dos corpos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toca o corpo enfermo, Senhor. Toca os músculos, os nervos e os ossos. Receba saúde da parte de Deus, Senhora. É Jesus que está tocando a tua vida agora. Agora ministramos saúde da cabeça à planta dos pés.
O nome de Jesus é mais forte do que qualquer enfermidade. E em nome de Jesus ordenamos, fora a enfermidade. Você sente um calor no teu corpo. Você sente o toque curador de Jesus agora. É a presença dele. Ninguém se distraia. Mantenha teus olhos fechados. É a presença de Jesus. Aqui na frente, lá atrás, coluna, ossos, nervos, bursite, artrite, artrose, reumatismo. Deus está tirando isso agora. Pessoas que sofriam de uma enxaqueca terrível, insônia, medo, dúvida. Agora, Deus está tocando colunas. Deus está tocando os discos da coluna agora. Em nome de Jesus Cristo, nós proclamamos a palavra da cura. Coluna endireita-te, fica perfeita em nome de Jesus. Fica perfeita em nome de Jesus. Declaramos em plena certeza de fé saúde sobre os enfermos nesta noite. Tu és rico em misericórdia e amor, Senhor, e Tu continua curando e agindo nesta noite. E oramos pelas famílias de cada um que está aqui. Tem compaixão de cada família, Deus. Salva aquele que não é salvo. Ainda até o final desse ano nós pedimos. Salva esse filho, Deus. Salva essa filha. Espírito imundo de morte, eu te ordeno em nome de Jesus Cristo. Solta esse filho nesta noite. Drogas, vícios, sai da vida dele agora em nome de Jesus Cristo. Cai as cadeias no teu filho agora. Cai essas cadeias agora. Tomamos autoridade no nome de Jesus Cristo. Ordenamos que caia as cadeias que atam os filhos. Solta as cadeias agora. Cristo se manifestou para tornar-se enfeito às obras malignas. Cristo se manifestou para aniquilar as obras das trevas. Destrói as obras das trevas. Destrói. Salva as famílias. Salva as famílias. Deus está tocando a tua casa agora. E aquele que não pôde trazer a sua família aqui onde eles estão, nós declaramos eles tocados agora. Aquele que tem um parente enfermo, num lar, num orfanato, num hospital, estende a tua mão de misericórdia, Deus. Toca, Jesus. E eu declaro pela fé também uma igreja ativa, uma igreja que proclama o teu evangelho hoje à noite. Eu declaro, Senhor, essas pessoas estão aqui, um instrumento em tuas mãos para anunciar a obra da cruz, a misericórdia e o amor de Jesus. Levanta tuas mãos do estado e diga: Senhor, usa-me, capacita-me, usa-me. E pela fé nós declaramos uma igreja abençoada, frutífera, tomada pela vida que vem de Ti, tomada pela graça que vem de Ti, Senhor. Declaramos um final de ano guardado e abençoado por Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Deus dissipa toda dúvida nesta noite. Aleluia. Fomos criados para adorar, fomos criados para amar a Ele, e hoje cantamos para o grande eu sou. Levante as salvas com gozo ao Rei. Jesus.